Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você o meu devocional. Já tem um tempo, que eu não faço vídeos longos, mas enquanto eu tomava meu café hoje pela manhã, eu senti Deus falando comigo algo muito específico, e o tema desse vídeo é Reino Dividido. E o texto base, para esse devocional é Mateus capítulo 12, versículos do 25 até o 30. São 5 capítulos ricos que falaram muito ao meu coração, e um tempo atrás eu acabei comprando um curso de teologia. Não fiz o curso de teologia, mas com o curso veio uma Bíblia, muito boa, que traz as palavras no original. E por conta disso eu parei aqui algum tempo do meu dia, da minha manhã, para meditar em cada palavra, para trazer um significado novo para mim e para a sua vida. E por isso eu me disponibilizei a compartilhar dessa palavra sagrada, santa, eterna, digna de confiança, porque foi registrada por homens inspirados pelo próprio Espírito Santo, e que chegou a nós com excelência, trazendo a verdade da doutrina de Cristo. E isso é importante para que tenhamos o nosso coração fortalecido todos os dias. Amém? Então eu quero ler esses 5 versículos para não tirar nada do contexto. E após a leitura eu quero que, se possível, você pegue a sua Bíblia e você analise o texto na comunhão que temos, pela doutrina do Santo Espírito. E aí nós teremos então uma compreensão exata do que é reino dividido. E por que não prospera, esse reino dividido. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabam de dizer. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saqueá-lo em sua própria casa. Quem não está comigo opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Até aqui. Essa versão que eu estou lendo é a versão NVT. A nova tradução, transformadora, a nova versão transformadora. É um texto um pouco mais simples do habitual para quem está acostumado com a versão Almeida Fiel, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada. Mas o contexto é o mesmo. Aqui Jesus ele está expulsando um demônio de um cego. Então você vê isso no versículo 22, onde levaram um homem cego, cego e mudo, e ele estava possuído por um demônio. E Jesus o curou. E ele passou a falar e a ver. Isso no mundo espiritual também nos traz uma reflexão de que muitos não falam e muitos não veem porque estão possessos por demônios. E não estão ainda vivendo o reino de Deus, que já foi estabelecido por Cristo quando ele veio. Então ele traz esse resgate e ele traz para nós o reino de Deus, tanto que ele nos ensina a orar. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Então no céu funciona tudo conforme a vontade do nosso Deus. E Jesus vem para nos trazer essa consciência, para nos fazer voltar ao princípio de todas as coisas.
para nos trazer uma vida de justificação, para que então possamos ver a Deus. Porque somente através de Cristo Deus nos vê. Quando somos santificados pela verdade do Evangelho. Então aqui, uma das anotações, eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar isso com você, é que reino dividido não prospera. Né? Primeiro, eu acho importante nós definirmos quem são as pessoas aqui no texto. Então nós temos alguns que levaram o cego, os fariseus e Jesus. Esses são alguns personagens aqui do texto. Só que Beelzebu, o príncipe dos demônios, também aparece aqui. Então, de alguma forma, ele foi inserido no contexto. E, de alguma forma, ele é inserido também no contexto das nossas vidas, da nossa prática religiosa, da nossa vida com Deus. Porque ele existe. Tanto que ele é mencionado aqui no texto. Beelzebu é o nome de Satanás. De acordo com o estudo que eu fiz, aqueles homens queriam dizer que Jesus, na verdade, estava ali servindo ao reino de Satanás. Que ele estava ali a serviço do próprio Satanás. E que ele operava aqueles milagres e maravilhas em nome, a serviço, de acordo com aquilo que era estabelecido pelo reino de Satanás. Porque eles não reconheciam Jesus como sendo o Filho de Deus. O Deus que trouxe um reino de verdade e justiça. Então eles negavam Jesus e eles não aceitavam nada do que Jesus ensinava e nada do que Jesus fazia. Quando nós negamos o ensino de Jesus e nós não praticamos aquilo que Jesus praticava, então nós não pertencemos a esse reino. Aqueles homens, como estavam pertencendo a um outro reino, por conta das doutrinas, dos costumes, né, da sua religiosidade, eles confundiam Jesus de uma forma controversa e invertida. Então Jesus, sabendo do pensamento deles, porque Jesus estava ali atuando através do Santo Espírito de Deus, então ele tem discernimento e ele, sabendo daquilo que os homens pensavam a respeito dele, ele simplesmente diz, olha, reino dividido não prospera. E ele explica. Porque Deus, ele nunca vai nos dar uma palavra, ele não vai nos explicar. Né? Porque ele sabe que nós não temos a compreensão das coisas espirituais. Então, ele sempre fala e ele sempre explica. Né? Então, por isso nós temos que orar, crendo e pedir sabedoria a Deus, que dá com prazer a nós. Aqueles que se humilham, aqueles que se colocam na condição de filhos e que precisam dessa sabedoria. Muito bem. O maioral dos demônios, o príncipe dos demônios, na verdade é o próprio Satanás, que é o líder, que é o grande chefe, que é aquele que exerce lugar de governo no reino das trevas. É o poderoso chefão. Né? Reino quer dizer governo, regras, princípios, leis, magistrado. Né? Governo aqui não é, o reino aqui não é algo físico, mas é o poder de Deus. Né? São as regras de Deus que estabelecem o reino dos céus aqui para nós. Então, cada um de nós representa esse reino. É como se nós servíssemos ao exército. Então, tem os batalhões, tem os esquadrões lá, tem os agrupamentos, tem as torres. Cada um de nós representa um pedaço, um núcleo desse grande exército, que pertence ao reino de Deus, porque Deus é o nosso general de batalha, ele é o Senhor dos exércitos, e isso a própria Bíblia garante, né? Mas Satanás é o príncipe desse mundo, então ele exerce algum poder, ele é valente, ele é um homem, vamos colocar nesses termos assim, o valente, quem é? Aquele camarada que é ousado, né? Que ele quer oprimir, que ele quer ganhar de alguma maneira. Só que ele usa meios escusos, fraudulentos, mentirosos. Então, quando Deus fala a respeito de reino, ele está falando a respeito de regras, de normas, de princípios. E dividido, esse reino, quando está dividido, ele está repartido, ele está rachado, ele está enfraquecido. Né? São
são fragmentos de um reino, porque não tem unidade. As pessoas não estão ali de comum acordo. Existem doutrinas, existem mentiras, existem verdades aparentes, como o diabo fez com Eva lá no Jardim do Éden, depois com Jesus no deserto. Então, toda vez que existem diferenças gritantes num determinado grupo de pessoas, isso é reino dividido, isso não prospera, isso não vai para frente. Isso não alcança o propósito de Deus. Então, todas as vezes que a verdade chega, ela invade o coração daqueles que pertencem a Deus. E aí todos pensam na unidade, na comunhão do Santo Espírito, pela verdade do Evangelho. Então não tem a minha ou a sua opinião acerca daquilo que foi dito pelas Escrituras. Existe aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia não diz, a gente não pode conjecturar. Nós podemos até meditar sobre, para termos uma compreensão melhor. Mas se a Bíblia não diz, é melhor não dizermos também. Amém? E contra si, quando Jesus ele diz que um reino dividido e que está contra si mesmo, é um reino que vai sofrer penalidades. É um reino que ele vai ser, num determinado momento, afrontado. E ele vai falir, ele vai cair, ele vai ser condenado, né? Ele não vai prosperar. Ou seja, ele não vai alcançar sucesso. Né? Prosperidade aqui na Bíblia ela tem um significado muito diferente daquilo que as pessoas dizem por aí. Que prosperidade é ter. Aqui, na Bíblia, prosperidade é ser filho de Deus. Bem-aventurado pela graça, pela misericórdia, pelo favor imerecido. Então, nós temos que nos atentar a essas questões. Quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós temos que parar em cada palavra, entender o que cada uma significa. Por isso eu senti no meu coração de compartilhar isso com vocês. Subsistir tem a ver com dar continuidade. Só que a palavra de Deus diz que reino dividido, ele está dividido, ele está partido, ele está destruído em si mesmo. Ele não tem condições de seguir à frente, avante e conseguir sucesso, né, nas suas intenções, sejam boas ou más. Fato é que reino dividido não vai prosperar. Ele não pode subsistir. Ele não pode desfrutar de vitórias. Ele não pode vencer nas suas próprias intenções, nos seus próprios objetivos, porque está dividido, está rachado. Então ele não tem força para ir adiante, né? E também não tem estabilidade. Imagina um carro que precisa de 4 rodas, de repente sem uma roda. Vai ficar instável. Né? Então, esse exemplo só para a gente perceber que perde o equilíbrio. Quando todos ali estão no mesmo espaço, mas não dividem, não têm comunhão com a verdade do Evangelho, né? Porque, de repente, estão apegados a vento de doutrina, não tem estabilidade. Por isso que, às vezes, não ocorrem tantos sinais e maravilhas dentro das instituições. Por isso que, muitas vezes, nós deixamos de desfrutar certos privilégios e certas situações sobrenaturais, porque, infelizmente, é um reino dividido. E certamente não é o reino de Deus, porque o reino de Deus não está dividido, porque em Deus não há sombra de dúvida, não há variação, não há variação de humor, não é alteração no caráter de Deus. Então isso é estabilidade, né, espiritual. Expulsar, aqui nesse contexto, quando eu fui para o original, eu percebi que expulsar está relacionado a mandar embora, a não andar junto, tirar para fora, dispensar, jogar fora, literalmente, resistir em não andar junto. Né? Então, quando você aqui diz, né, algumas traduções diz amarrar, e a gente ouve muito isso, né? Ah, tá amarrado em nome de Jesus. Só que, na verdade, esse amarrar é imobilizar no sentido espiritual, não é de amarrar literalmente, entende? Mas quando você corta vínculos, você tira o efeito daquele ser, daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que te humilha, quando você corta vínculos, ela não te atinge mais. Então você amarrou, você como que se diz, algemou, né? Você impossibilitou aquela pessoa de ter acesso a você e, consequentemente, aquelas ofensas
já não te ofendem mais. Entende? Então, esse amarrar, na verdade, é você interceptar, é você colocar fim naquilo, naquela relação, naquela aliança, né? E não se comunicar mais com aquelas pessoas. Neste caso aqui, com o próprio Satanás. Então você corta vínculo, você destrói essa aliança. Porque antes nós estávamos aliançados com o pecado, com o mundo das trevas, então nós servíamos de alguma forma o espírito maligno, né, o príncipe deste mundo. Mas Jesus, ele veio e nos resgata. Quando nós estamos resgatados em Cristo, então nos reconciliamos com Deus, Deus nos perdoa do pecado e nós passamos a ter uma nova vida. Amém? Porque nós cortamos vínculos, nós amarramos Satanás nesse sentido espiritual. Não de imobilizá-lo como quem passa corda em alguém, né? Mas a gente deixa de servi-lo e a gente resiste e a palavra se cumpre porque ele foge de nós. Amém? Aqui estamos falando de dois espíritos, o espírito das trevas e o Espírito de Deus. Só que o Espírito de Deus, ele governa sobre todas as coisas. Ele estava com Deus quando Deus criou todas as coisas, quando ele transformou o caos em tudo que existe. Ao contrário de Satanás, que transforma tudo que existe em caos. Então ele tira a nossa paz, ele rouba a nossa luz, ele tira o nosso brilho, a nossa alegria, a nossa vida. É isso que ele pretende. Por isso, ele se infiltra para causar divisão. Esse é o reino dividido. É quando as pessoas dizem que são crentes, que são cristãs, mas estão com um pé lá e outro cá. Frequentam a igreja, mas praticam obras do mundo. Então, nós devemos escolher quem é o nosso Senhor. Porque deste mundo, Satanás é o Senhor. Mas sobre todas as coisas, o nosso general é Cristo. Entende? E Jesus aqui nesse texto, ele anuncia que para aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus, já é chegado o reino de Deus. E haverá condenação para essas pessoas. Para esses que não estão ali a serviço de Cristo na verdade. Por isso ele diz que todos aqueles que não estão com Cristo, né, não estão vinculados a Ele, na verdade, infelizmente receberão a condenação. E já receberam, porque o reino de Deus já chegou. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Jesus na cruz, ele já resgatou todo o poder. Por isso hoje não somos mais escravos do pecado, já não somos mais escravos das trevas, já não somos mais filhos do pai da mentira. Porque não vivemos mais no engano, né, mas vivemos na verdade. Jesus é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, eu tiro essas lições preciosas desse texto. E Jesus não diz aqui que ele não é forte, que Satanás não é forte. Pelo contrário, ele diz assim, se alguém que é forte, né, consegue causar, exercer domínio, opressão, alguém mais forte pode combatê-lo. E quem é esse alguém mais forte? Jesus. Então Jesus vem para quê? Para tirar todo o poder de Satanás sobre mim e sobre você. Né? O poderoso chefão deixou de ser chefão na minha e na sua vida porque cremos em Cristo. E a salvação é pela fé. E essa fé é dom de Deus, é um presente que Ele coloca nos nossos corações para crermos em Jesus Cristo. Para que Ele faça a boa obra em nós, que é nos parecermos com Cristo. Essa é a boa obra de Jesus, de Deus na nossa vida, nos parecermos com Cristo, nos santificarmos pela palavra. Essa é a boa obra, transformar o nosso caráter, transformar o nosso coração, né? Nos transformar em novas criaturas, nascermos em Deus para a sua honra e glória. Então o reino de Deus já é chegado. Nós estabelecemos com o nosso comportamento, com as nossas escolhas. O reino de Deus é chegado sobre quem? Sobre aqueles que, infelizmente, não cumprem a palavra. E haverá condenação. Mas, ao mesmo tempo, também o reino de Deus vem para aqueles que cumprem. E haverá absolvição. Então, o reino de Deus é chegado para todos aqueles que já ouviram falar de Jesus Cristo. Agora, cabe a nós
né, fazermos uma escolha. A quem serviremos? Porque aqui existem dois príncipes, o príncipe do mundo e o príncipe Jesus, o príncipe dos príncipes, o nome que está acima de todo nome. Mas a escolha é nossa. Jesus, ele não interfere na nossa escolha. Ele nos condiciona, ele nos ensina, ele fala através do seu Santo Espírito nos nossos corações, na nossa consciência, mas nós temos o livre-arbítrio. Agora, reino dividido não prospera. Família dividida não prospera. Casamento dividido não prospera. Qualquer tipo de relacionamento dividido não prospera. Seja ele até no mundo. Por quê? Porque quando você vê um ímpio prosperando, a prosperidade do mundo é o quê? A riqueza, a fama, o poder. Mas quando você vê um cristão prosperando, muitas vezes ele não está envolvido em fama, riqueza e poder. Mas ele está recebendo a recompensa que vem do alto, que é a salvação. Porque ele creu em Cristo. E essa legislação, essa ordem, né, esse trono de justiça de Deus, um dia virá, porque Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. E ele vai olhar e ele vai verificar quem está com ele ou quem está sem ele. E quem não está com ele está contra. Ele mesmo diz que aqueles que não estão com ele estão contra ele. E quem não está com ele não ajunta, só espalha. Então, assim, é bem complexo, apesar de serem poucos versículos, mas se nós formos analisar pontualmente, né, assim, no sentido de palavra por palavra, nós vamos ver que esse texto é muito rico. Ele nos traz muitos ensinos a respeito do reino desse mundo e do reino de Deus, da legislação desse mundo e da legislação dos céus, né? Então, nós precisamos saquear a casa do valente, porque nós estamos estabelecendo o reino. Então nós precisamos cortar esses vínculos, renunciando ao pecado, renunciando às mentiras, o engano, as falsas doutrinas, a nossa religiosidade, a nossa hipocrisia, né? Porque esse ajuntar tem a ver com comunhão, unidade. Só que muitas vezes nós encontramos tantas instituições que cada um está falando uma coisa. Então qual é o reino? Quem é que está falando verdadeiramente a verdade? Porque todas estão dizendo que tem até pessoas que abrem igrejas, né, entre aspas, sob a alegação de um sonho profético, de uma profecia que foi entregue. Ué, mas então, e a outra que também diz que foi? Então quem é que está dizendo a verdade? Será que isso vai prosperar? Porque eu vejo a Bíblia dizendo que nós temos que falar sempre as mesmas coisas, que é o Evangelho, que são as boas novas. E qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? Qual é a bênção que a Bíblia nos entrega? Salvação por meio de Cristo. Essa é a grande bênção, essa é a grande prosperidade bíblica. Né? Mas as pessoas estão correndo atrás do vento. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? E aí, Jesus, ele acaba, Jesus, aqui no texto, ele acaba falando sobre a boa árvore, né? Porque, veja bem, quando você é uma boa árvore, você não dá maus frutos, você dá bons frutos. Né? Você não vê o limão dando uva e a mangueira dando limão. Um exemplo, né? Cada um vai dar de acordo com a sua própria natureza. Quando Deus disse para a terra, olha, crie, não é crie, porque quem criou foi Deus, mas assim, produza aí animais de acordo, né, com a sua espécie, né? Depois disse para a água, ó, produza aí animais de acordo com a sua espécie. Depois foi surgindo, né, toda essa criação pela ordem que foi dada por Deus. A terra não criou animais aquáticos. A água não criou animais terrestres. Entende? Então, assim, nós temos que analisar as escrituras de uma forma assim, muito pontual e interpretarmos o texto de uma forma muito sistemática e literal. Literal no sentido de entender o que o texto realmente quer dizer dentro do seu contexto. Então,
Não tem como nós vivermos mais ou admitirmos tantas doutrinas que num ou outro ponto divergem. Se nós simplesmente nos dermos ao trabalho de ler as Escrituras, meditarmos nela tal como é, inspirados pelo Santo Espírito, todos os que são cristãos estarão falando as mesmas coisas. Não haverá distorção, opinião pessoal. Porque a Bíblia, ela é autoridade plena e absoluta. Ela representa o reino de Deus. Ela é o nosso manual de conduta. Ela é o nosso código. Ela é a nossa Constituição. Só que ela veio do alto. Embora homens tenham contribuído para que ela existisse hoje, o fato é que esses homens foram inspirados por Deus. Né? Então, algumas questões, né, sobre sermos como uma árvore plantada. Se estamos plantados em Deus, quem vai produzir o fruto digno de arrependimento é o próprio Espírito Santo, quando ele atua em nós. Quando nós escolhemos viver de renúncias, né? Quando nós escolhemos morrer para nós mesmos. Como eu disse, né? A terra não produziu animais aquáticos. A água não produziu animais terrestres. Porque fizeram exatamente aquilo que Deus ordenou. E nós, como noiva, temos que gerar filhos em santidade para Deus. Nós não podemos negociar. Nós não podemos gerar filhos bastardos. E como é esse filho bastardo? É gerar filhos a partir da mentira. Gerar filhos de uma outra doutrina. Baseados numa outra regra, que não é a de Cristo. Por isso ele faz questão de não ignorar o que estavam falando sobre ele. Ele poderia simplesmente olhar e dizer, não vou dar nem confiança, vou continuar aqui com o meu serviço. Mas às vezes é necessário pararmos para explicar certas coisas. Porque na verdade, embora ele tivesse falado com aqueles religiosos, fariseus, hipócritas, raça de víboras e tal, ele estava ensinando algo importante para aquelas pessoas que estavam também ao redor. Porque ao lado de Jesus não estavam só os fariseus. Estava o povo, estavam os discípulos. Então sempre tinha uma galera, sempre tinha uma multidão, sempre Jesus era cercado de muitas pessoas. Só que Jesus sempre dizia, quem tem ouvidos ouça. E me dá a impressão de que todo mundo tem ouvido, então parece que todo mundo tinha que ouvir. Mas o coração não estava circuncidado, o coração não estava quebrantado. E esses fariseus influenciavam. Esses fariseus, de alguma forma, eles acabavam ditando algumas regras. Mas Jesus, ele veio e disse, olha, chegou quem tem mais poder. Chegou alguém que vai estabelecer o reino. E esse reino já chegou, e é o reino de Deus. E eu tenho poder até para neutralizar o poder do valente, que é o bambambam, que é o chefão. Porque eu sou filho do Deus, vivo e poderoso. Eu sou filho do Deus que criou todas as coisas. Embora na minha aparência humana, na minha condição humana, sem pecado, irrepreensível. Só que vocês não estão entendendo isso. Mas o reino de Deus é chegado. E quando o reino de Deus chega para nós, ou é para condenação ou é para salvação. Porque é um privilégio servir a esse Deus. Viver para adorar esse Deus. Só que tudo isso é uma escolha nossa. Porque Deus já fez a sua escolha. Ele já crucificou Jesus. Jesus já fez a sua escolha. Ele foi para o madeiro. E nós? Qual é a nossa escolha? Então, dentre algumas, né, anotações que eu fiz, reino dividido não prospera. São dois reinos, do mundo e de Deus. Eu coloquei aqui, isso é muito importante. Reino de Deus e reino do mundo. Reino das luzes, reino das trevas. Reino do bem, reino do mal. Deus e Satanás. Dividido. Comunhão ou não? Nós temos comunhão com Deus?
Nós temos comunhão com Jesus? Ou Jesus está falando uma coisa, nós estamos falando outra. Jesus está falando uma coisa, nós estamos entendendo outra. Existe comunhão? Estamos divididos com Cristo. Estamos repartidos, lançados fora. Prosperar. Se prosperar for exatamente o que o mundo está falando, então os ímpios também estão sendo beneficiados por Deus, muito mais que muitos cristãos, porque o ímpio, ele trabalha, ele conquista, ele prospera, ele fica rico, ele tem fama, ele tem dinheiro, ele tem poder, mesmo não servindo a Deus. Então como é que é isso? Deus é injusto? Não. É porque a prosperidade que o mundo tem para dar é resultado do esforço, é resultado de uma prática, de um trabalho, de um empenho, de um mérito. A prosperidade espiritual não. Porque não há nada que eu possa fazer para Deus. Não há nada que eu faça para merecer a salvação. Porque todos pecaram e foram e estavam, né, separados de Deus. Mas Jesus Cristo veio e nos resgatou. Então, a prosperidade espiritual tem muito mais a ver com a nossa obediência do que com aquilo que fazemos. Porque Abraão, quando foi chamado, ele não fez nada para Deus. Deus foi lá e simplesmente escolheu. Noé, quando foi chamado, ele não fez nada para Deus. Deus viu nele um homem justo e declarou isso. Entende? Então é favor imerecido. Deus olha para mim e para você e ele decide. A Veridiana é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Só que ele olha para mim e eu sou pecadora. Só que aí ele vai realizando a boa obra em mim. E ele é fiel para terminar essa boa obra que ele começou. E é essa a minha esperança. E é esse o meu prosperar diário. E se eu não estiver dividida em Cristo, se eu não estiver repartida, lançada fora, eu serei mais que vencedora por causa de Cristo. Nesse sentido. Porque se eu fizer para merecer, então não é graça, não é favor imerecido. É mérito, é recompensa. Eu fiz. Mas Deus me amou primeiro. Ele morreu primeiro, ele se entregou primeiro. Tudo que eu faço agora é consequência, é resposta para o amor de Deus. Porque o amor de Deus me constrangeu. Ao ponto de eu renunciar a tudo que eu era. Ao ponto de eu estar buscando a Deus e praticando aquilo que eu tinha discernimento naquele momento, ainda no pecado da homoafetividade, que foi o meu caso, e Deus ele ter tido compaixão de mim. E eu não fiz nada para merecer. Ele simplesmente falou comigo, me amou, me acolheu, me fez nascer de novo. Hoje eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque eu renunciei ao meu pecado. Eu não quis mais aquela vida. Eu entendi que se eu conhecia Deus e eu quero uma nova vida, então eu tenho que abandonar a Veridiana que existia em mim. Quem era a Veridiana que existia em mim? Uma Veridiana homoafetiva, que se relacionava com outras mulheres, que praticava imoralidade sexual, que acessava conteúdos imorais, que ofendiam o caráter de Deus. Só que isso é processo, não foi de um dia para o outro. Doeu na minha carne, mas a cruz de Cristo doeu muito mais nele do que doeu em mim a minha renúncia pelo meu pecado. Entende? Então, vale muito a pena renunciar a pecado. Para saber que Deus está sendo glorificado, para saber que Ele está sendo louvado, para saber que a minha adoração verdadeira, como está escrito lá em Romanos capítulo 12, a verdadeira adoração que Deus aceita é eu entregar o meu corpo como sacrifício vivo, agradável aos olhos de Deus. E ser um sacrifício vivo é renunciar a tudo aquilo que eu era. E tudo aquilo que eu era tem que morrer em mim. E aí eu não serei mais reino dividido. Porque eu não vou ficar vivendo entre o mundo e as coisas de Deus. Vou para a igreja e ouço música no mundo. Leio a Bíblia, depois eu vou assistir conteúdo proibido na Netflix. Eu não estou nem falando de filme pornográfico, eu estou falando de conteúdos que falam de coisas malignas, que fazem apologia a coisas erradas que a Bíblia condena. Por exemplo, tem uma série na Netflix que a maioria das pessoas que assistiram torcia para que os bandidos dessem super bem no final.
Então, olha a inversão de valores. Ao invés de você torcer pela polícia pegar os bandidos, a população estava achando o máximo. O mentor estava elogiando aquele mentor, quando ele estava ali por trás de toda aquela criminalidade, de toda aquela obra engenhosa, maligna, de assaltar o Banco da Espanha. E todo mundo torcendo para os mascarados. E aí você já deve saber qual a série que eu estou falando. Então, assim, nós estamos vivendo nesse mundo corrompido, com valores distorcidos, reino dividido. Então, assim, não tem como um torcedor do Palmeiras, por exemplo, vestir a camisa do Corinthians. Não tem como um torcedor do Corinthians vestir a camiseta do Santos. Ou do Santos vestir a camiseta do São Paulo. Não tem como. Se você pegar um torcedor fanático e você entregar uma camiseta de time de futebol que não seja do time dele, é capaz de você morrer. E se nós vestimos a camiseta do Evangelho, quando nós vamos entregar essa camiseta do Evangelho, que é a palavra, para alguém, talvez a gente se depare com cães e porcos. E eles vão nos atacar. Por quê? Porque é reino dividido. E hoje em dia, você discipular uma pessoa que já se diz cristã é muito mais difícil do que você, às vezes, alcançar o coração de uma pessoa que está nos becos, que está no submundo das drogas, da prostituição. Por quê? Porque eles acham que já sabe tudo. Porque ele já tem microfone na mão, porque ele já canta, tem ministério, tem isso, faz aquilo. Mas assim, adoração não tem nada a ver com música, com teatro, com pregação. Adoração é nós renunciarmos o pecado todos os dias e entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável e santo a Deus. E renunciar a pecado é todo tipo de pecado. É renunciar os nossos olhos. Porque Jesus disse, se a sua mão te faz pecar, arranca a mão. Se seus olhos te fazem pecar, arranca os olhos. Porque no céu, esse corpo não entra. Ele vai ser glorificado. Incorruptível. Então, assim, nós temos que colocar, sabe, o nosso pensamento nessas questões. A quem estamos servindo? Em qual exército estamos registrados, inscritos, cadastrados? Entende? Nós temos que vestir a camisa do Evangelho. Nós temos que vestir as vestes reais dos céus. Lembra quando Jesus, ele conta uma parábola, né, sobre um casamento e de repente ele mandou convidar um monte de gente, ninguém aceitou, depois ele falou assim, ó, chama lá os maluquinhos e manda vir. E aí de repente tinha uma pessoa que não estava vestida adequadamente. Nós estamos vestidos adequadamente ou as nossas vestes estão rabiscadas com falsas doutrinas, com práticas religiosas, com palavrão, com palavras maldizentes, com xingamentos, com ofensas. O nosso coração está cheio de falta de perdão, de rancor, de mágoa. Quem somos nós diante de Cristo? Que tipo de árvore nós somos? Nós somos ramos enxertados na videira? Né? Quais são os nossos impulsos? Quem nos motiva? Qual o espírito que rege sobre nós? Porque aqui são dois espíritos, Beelzebu e o Espírito Santo. Será que as nossas práticas estão sendo governadas por Beelzebu ou pelo Espírito Santo? Se você não sabe qual é a diferença, leia Gálatas. Gálatas capítulo 5, uma carta que Paulo escreveu. Combatendo freneticamente a religiosidade. Leia a carta aos Gálatas inteiro, mas medite em especial também no capítulo 5. Romanos capítulo 12. Na Bíblia toda, mas por hora nesses capítulos. Porque quem é o nosso general de batalha? Quem está à frente? É aquele que te manda para uma guerra que sabe que vai perder? Porque o diabo faz isso, ele te manda para guerras que ele sabe que você vai perder. Mas Deus não, ele te chama para vencer. E vencer o quê? Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a mentira, vencer as trevas, vencer Satanás. Então, se você quer ser próspero, mude de time. Se inscreva no exército de Jesus. Seja um corpo
onde ele reine, onde ele seja o cabeça, a cabeça, independente do artigo. Porque no corpo físico é a cabeça, mas no corpo espiritual é o cabeça, o que governa, o que manda, o que reina, o que dita regras e a gente obedece. Não tem lá um ditado popular que diz, se a cabeça não pensa, o corpo padece? É isso. Se Jesus não é o pensador, se ele não é aquele que tem a estratégia, o nosso corpo padece. O corpo todo padece, a igreja padece. E padece por quê? Porque se divide. Porque todo mundo quer ter opinião sobre tudo. Sobre divórcio, sobre uma afetividade. Aí é um tal de relativismo que pode tudo, porque afinal de contas Deus é amor. Deus é amor, ok, mas é juízo. E aquele que salva é aquele que manda para o inferno. Entende? Então, assim, que possamos estabelecer o reino, porque o reino de Deus já chegou. Com Cristo, o reino de Deus já chegou. Ele nos chama para reinar, como diz lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Nós não éramos um povo, mas agora nós somos. Nação eleita, escolhida. Um povo adquirido, comprado a preço de sangue. E glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos, no tempo e no espaço, sermos uma cópia de Jesus Cristo. Sabe? E eu anotei um pensamento que me veio o seguinte. Na lei da física, ciência, se não é versículo bíblico, ok? Diz assim, o corpo não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. E 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então vamos lá. Um copo não pode ocupar 2 lugares. Ele não pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares. E 2 copos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Entendeu? Você se imagina como um copo. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Você não pode pertencer a 2 reinos, a 2 exércitos ao mesmo tempo. Você não pode torcer para 2 times de futebol ao mesmo tempo. Você não pode vestir 2 camisas ao mesmo tempo. A boa notícia é que Jesus veio. E a palavra, o verbo encarnado, ele tem uma verdade absoluta para reinar sobre a minha e a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.